Bom dia, pessoal. Voltando aqui a nossas videoaulas, tá? Continuando também com o conteúdo que está lá na unidade 1, tá? Esse conteúdo ele serve para a unidade 1, 2 e 3, né? Da nossa disciplina de geometria euclidiana, lá na plataforma de vocês, tá? Da universidade. Tá? Então a gente já falou algumas coisas bem interessantes, tá? Nos vídeos anteriores, segmento de reta, ponto médio, axiomas, né? Tá? Então, para finalizar essa primeira parte, desse conteúdo que foi disponibilizado pelo professor, tá faltando só a gente falar um pouco sobre circunferência e sobre ângulos, tá? Que são ali as páginas finais do conteúdo. Tá? Sobre circunferência, basicamente aqui no livro do professor, tá? Que o professor disponibilizou para a gente, ele traz basicamente apenas a definição de circunferência, tá? Né? Deixa eu voltar aqui para a gente ver essa definição de circunferência. Tá? Então tá aqui. A definição que ele usa é a seguinte. É a que ele chama de definição 2.6, tá? Que é essa aqui, ó, definição 2.6, tá? E ele diz o seguinte, seja A um ponto do plano e R um número real positivo, tá? O círculo de centro A e raio R é o conjunto constituído por todos os pontos B, tais que a distância que vai de A até B é igual a R. Então, isso aqui basicamente é a definição de circunferência. Tá? Então, o círculo, né? Aqui ele chama de círculo, tá? Então, esse conjunto são esses pontos aqui, ó, tá? Esses pontos aqui, em que a distância de A até qualquer ponto desse aqui, por exemplo, um ponto C aqui, essa distância também vai ser R, tá? Esse R, ele é chamado, o R, ele é o raio da circunferência, tá? Ou do círculo, tá? O R é o raio, certo? Por quê? E ainda mais aqui ele traz algumas informações interessantes, tá? Se você tiver um segmento que vai levar do ponto A, que é o centro da circunferência, até um ponto qualquer, C, se esse segmento for menor que o raio, tá? Isso significa que esses pontos C aqui, ó, ponto C, eles estão dentro da circunferência, tá? Então está dentro do círculo, certo? Do círculo. Então, para que ele seja menor que o raio, por exemplo, aqui é um ponto C aqui, né? E aí eu posso ligar esse segmento que vai do ponto A até o ponto C. Percebe que se ele for menor que o raio, realmente o ponto C tem que estar dentro do círculo. Agora, se eu tiver um ponto C em que o comprimento do segmento que vai de A até C for maior que o raio, isso implica que o ponto C está fora do círculo, tá? Fora do círculo, certo? A parte gráfica ajuda muito a entender isso aqui, né? Se eu tenho, por exemplo, um ponto C aqui, ó, certo? Se eu sei que visualmente dá para perceber que o segmento que vai de A até C é maior que o raio. Então, esse ponto C significa que ele está fora do círculo, tá bom? Ele fala aqui uma definição, ele fala que o conjunto dos pontos que estão dentro do círculo é chamado de disco, tá? Então, o disco do círculo seria todos os pontos que estão aqui dentro, ó, do círculo, tá? Só os que estão dentro, tá? Isso aqui o livro traz pra gente com o nome de disco, tá bom? E o disco de raio R e centro no ponto A. E para finalizar aqui, ele diz pra gente que
Se tiver um segmento de reta que liga um ponto de dentro do círculo com um ponto fora do círculo, esse segmento tem um ponto em comum com o círculo. Isso é verdade, né? Por exemplo, aqui tem o ponto O, aqui tem um ponto A, desculpe. Aqui fora, esse ponto A está dentro do círculo. Aqui fora eu vou pegar um ponto F. Certo? Se eu ligar o ponto A com o ponto F, eu vou ter o segmento AF. Esse segmento AF ele vai ter um ponto em comum com o círculo. Isso que ele está afirmando aqui. Visualmente no gráfico é nítido essa informação. Tá bom? Então, basicamente aqui sobre círculo, ele traz apenas essas definições e essas propriedades aqui que são também bem interessantes. Acho que nós já conhecemos, né? Propriedades bem básicas aí sobre circunferência e círculo, tá bom? Depois disso, o livro traz para a gente a parte de ângulo, que também está bem a parte básica, definição de ângulo, tá? Axioma sobre medida de ângulo. A gente vai dar uma lida com calma e aí tu vai compreendendo melhor. O que ele traz para a gente? Traz o seguinte, primeiro ele traz os axiomas de medição de ângulo, tá? Então, nós estamos aqui, os axiomas de medição de ângulo, certo? Chamamos de ângulo a figura formada por duas semi-retas com a mesma origem. Tá? Então, isso aqui você já sabe. Para que tenha um ângulo, você vai ter que ter aqui duas semi-retas, tá? E o ângulo é essa abertura, tá? Aqui tem um ângulo, tá? Posso chamar de alfa, certo? Mas também essas duas semi-retas produzem um outro ângulo, tá? O ângulo de fora aqui, ó, posso chamar de beta, por exemplo, tá bom? Então tem alfa e beta, certo? Então, definição de ângulo, o ângulo é formado por duas semi-retas, tá? De origem, com a mesma origem, tá? As semi-retas, ó, as semi-retas são chamados de lados do ângulo, certo? Então, isso aqui é um lado, isso aqui é um lado do ângulo. A origem comum é chamada de vértice do ângulo. Então, isso aqui são os lados do ângulo, é um lado do ângulo. Isso aqui também vai ser lado. E a origem comum aqui, ó, nós vamos chamar de vértice. Pronto, perfeito. Por enquanto só nomenclaturas, tá? Continuando, um ângulo formado por duas semi-retas de mesma reta é chamado de ângulo raso. Então aqui tu tem duas semi-retas de uma mesma reta, tá? Então você tem aqui a semi-reta em direção à direita, semi-reta em direção à esquerda, certo? Mas essas duas semi-retas são da mesma reta. Quando isso acontecer, esse ângulo é chamado de ângulo raso, tá? E a gente aprendeu lá no ensino fundamental que o ângulo raso ele tem a medida de 180 graus, tá? Quando a gente está medindo em grau, tá bom? Então, o ângulo raso é o ângulo formado por duas semi-retas de mesma reta. Okay. Continuando, existem várias maneiras distintas de representar um ângulo. Por exemplo, o ângulo da figura 3.3, que é esse aqui, ó, pode ser designado como BAC ou CBA. Ao utilizarmos essa notação, a letra indicativa do vértice deve sempre aparecer entre as outras duas, as quais representam os pontos das semi-retas que formam um ângulo. Perfeito. Tá? E não esquece, tá? Esse sinal em cima aqui de uma letra sempre vai ser do ponto do vértice que está o ângulo, tá? Certo? Por exemplo, aqui, ó. Aqui, na verdade, está trocado, tá? Faça a correção aqui. Esse ângulo aqui, por exemplo, aqui, ó. Esse ângulo, ele pode ser o BAC. Certo, ó.
sempre esse sinal aqui em cima do vértice que está o ângulo. Ou eu poderia pegar os outros dois pontos que formam os lados, tá? C, A, B. Tá? Então esse aqui, ó, tá errado, tá, pessoal? Tá errado essa nomenclatura que o livro trouxe aí. Tá? Esse símbolo aqui, ó, esse tiozinho aqui em cima da letra, sempre é no ponto que está o ângulo. Tá? Nesse caso aqui não era para estar no cima do B, não. Aqui não tem ângulo nenhum aqui não, tá? Por isso que está errado. Outra coisa, pessoal. Então aqui basicamente a gente só traz a nomenclatura. Tá? Então quando você vê ali um ângulo, certo? Você tem aqui, por exemplo, uma semi-reta, ok? Uma outra semi-reta de mesma origem. Vamos fazer aqui uma semi-reta. Vamos fazer mais uma. Tá? Então, digamos que aqui você tenha os pontos F, o ponto J, tá? E aqui o vértice pode ser um ponto, ponto M, tá? Se eu quiser denotar, né, esse ângulo, eu posso escrever da seguinte forma, né? A semi-reta, a primeira passa pelo ponto F, o vértice é o ponto M, e esse símbolo é em cima do ângulo, tá? E a semi-reta que passa pelo ponto J. Ou eu poderia trocar esses dois pontos, tá? Poderia a semi-reta que passa pelo ponto J, o vértice que é o ponto M, o ângulo está no ponto M, e o ponto que passa a outra semi-reta. Dessas duas formas, tá? Então aqui basicamente o livro traz só pra gente esse tipo de nomenclatura que tu pode encontrar quando tu estiver lendo o conteúdo, tá bom? Avançando, ele fala pra gente aqui do transferidor, tá bom? O transferidor é uma figura, é um instrumento de medição, tá? Quando eu trabalho com o sexto ano, ensino fundamental, eu sempre recomendo os alunos utilizar esse transferidor, né? Pedir para o papai e a mamãe comprar, para utilizar durante as aulas, tá? Lá o aluno do sexto ano, criança ainda, eles conseguem aprender muito legal utilizando o transferidor. Ele consegue verificar com mais precisão a medida dos anos, tá bom? Então, basicamente, aqui ele fala sobre transferidor. Ele já começa a utilizar a palavra graus, tá? Que é uma das medidas de ângulo, tá bom? Certo? Vamos falar um pouco sobre o axioma. Esse axioma 3, 4 aqui diz o seguinte: todo ângulo tem uma medida maior ou igual a zero. A medida de ângulo é zero se somente se ele é construído por duas semi-retas coincidentes. Isso é perfeito de ver, muito fácil de ver no desenho, né? Tá? Vamos continuando. Diremos que a semi-reta divide um semiplano em, se ela estiver, contida no semiplano e sua origem for um ponto da reta que determina. De novo, diremos que uma semi-reta divide um semiplano, ok? Se ela estiver contida no semiplano, certo? E sua origem for um ponto da reta que o determina. Axioma 5. É possível colocar em correspondência bionívoca, ou seja, 1 para 1, os números reais entre 0 e 180 e as semi-retas de mesma origem que dividem um dado semiplano, de modo que a diferença entre estes números seja a medida do ângulo formado por semi-retas correspondentes. Certo? Basicamente isso aqui, né? A gente aprendeu que esse ângulo aqui, ó, tá? Esse ângulo todo aqui é um ângulo raso, tá? E o ângulo raso mede 180 graus, tá? Certo? Vou fazer melhorzinho aqui. Então o ângulo todo aqui,
esse ângulo todo eu mede 180 graus, porque ele é o ângulo raso, tá? Certo? E aqui tem duas semi-retas. Se eu quiser saber qual é a medida desse ângulo aqui, ó, certo? Certo? Eu faço a diferença, tá? Eu vou fazer 125 menos 60, tá? Isso é igual a 65, tá? O grau, né? 65 graus. Então a medida desse ângulo aqui, ó, vai ser 65 graus. Isso que ele está falando pra gente, tá bom? Perfeito. Então, tranquilo. E aqui, se a gente for fazer a soma, tá? Aqui eu tenho 60, né? Aqui, ó, 60 graus, 125. Eu consigo descobrir qual é a medida desse ângulo aqui, tá? Eu sei que os dois aqui, ó, 60 mais 65 totaliza 125 graus. Se eu quiser saber qual é esse ângulo aqui, ó, eu pego o ângulo raso 180 e faço uma subtração com esse tamanho aqui que eu já tenho, tá? Que é 125, certo? 125, totalizando ali 55 graus, certo? Então essa medida aqui, ó, desse ângulo vai ser 55 graus, tá bom? Perfeito. Tá. Aqui ele utiliza o módulo. Por quê? Porque pode aparecer de um quadrante que não seja o primeiro e o segundo quadrante, tá bom? Então ele sugere que a partir de agora a gente, ao invés de usar a subtração direta, ele sugere a gente fazer em módulo, tá? Por que em módulo? Porque medida de ângulo, como ele falou anteriormente, ela tem que ser maior ou igual a zero, tá bom? Medida não pode ser negativa, tá, pessoal? Ela tem que ser maior ou igual a zero, porque ele utiliza o módulo, tá bom? Aqui ele fala sobre a soma dos ângulos, como eu fiz aqui, ó. Fiz aqui a soma, tá? Dos ângulos, certo? 3.4 definição, e traz os ângulos suplementares. Aí você tem que decorar, tá? Suplementar, a soma tem que ser igual a 180 graus. A soma, tá? 180 graus, certo? A soma tem que gerar um ângulo raso, tá bom? Aqui ele traz os ângulos opostos pelo vértice, tá? Aqui, aqui eu tenho um ângulo com esse ângulo. Esses dois ângulos aqui, ó, são opostos pelo vértice O, tá? E tem uma propriedade bem interessante, que os ângulos opostos pelo vértice são iguais, tá? Ou seja, tem a mesma medida. Significa que o ângulo AOB tem a mesma medida, tá? Do ângulo DOC, tá bom? Os dois ângulos têm a mesma medida, tá? Tem livro que já aparece só o sinal de igualdade, tá bom? Aqui, ó. Tem livro que aparece o sinal de igualdade, certo? E tem livro que traz a simbologia de congruência. Aí ele coloca 3 tracinhos, tá bom? Os dois estão corretos, tá? Porque aqui é medida, tá? A mesma medida. E além disso, tem mais dois ângulos aqui opostos pelo vértice, né? Que são esse ângulo aqui com esse ângulo aqui. E como eu lhe falei, os ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Significa que o ângulo DOA ele é congruente ou tem a mesma medida do ângulo COB, tá bom? Então, isso aqui ele traz para a gente definição de ângulos opostos pelo vértice, e eu já te complemento aqui com a proposição 3.5, tá?
ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Perfeito. Traz para a gente aqui a nomenclatura para ângulos de 90 graus, ângulo reto, que nós aprendemos lá no ensino fundamental, né? Ele traz para a gente o teorema 3.7. Por qualquer ponto de uma reta, passa uma única reta perpendicular a ela. Perpendicular traz a noção de 90 graus. Tá? Sempre que falar perpendicular, significa que o ângulo formado pelas duas retas é de 90 graus, que é o ângulo reto. Certo? Basicamente é o seguinte, ele está dizendo aqui o seguinte, que se você tem uma reta, uma semi-reta, num plano, uma semi-reta no plano, para cada semi-reta eu consigo uma semi-reta que seja perpendicular a essa. Tá? O desenho não ficou perfeito, mas você já teve noção do que esse teorema traz para a gente, tá bom? Então, dado uma semi-reta qualquer no plano, eu consigo traçar por essa semi-reta uma outra semi-reta em que elas sejam perpendiculares, ou seja, esse ângulo aqui entre elas vai ser o ângulo de 90 graus. Tá? Ela é uma reta única, tá? Bom, basicamente é isso, pessoal. Finalizando aqui o conteúdo das unidades 1, 2 e 3, tá? E aí, qualquer dúvida, manda no nosso grupo, tá? Então, posta lá na plataforma pra gente. Tá certo? Valeu, pessoal.